E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. A coisa de uns dias atrás, eu acabei travando com uma seguidora aqui do canal um diálogo interessante que gerou a ideia desse vídeo. Porque no meu último vídeo eu falei sobre a coisa de abandonar a respiração Tarzan, que quando o aluno entra novato, né, bem iniciante, e ele tem o hábito de, colocando o rosto na água, levantar a cabeça frontalmente assim, para tentar dar uma continuidade no movimento e depois voltar com a cabeça na água, aquela coisa toda, que é essa respiração frontal, né, para o nado crawl, para o nado alternado. Eu falava que essa respiração se chama respiração Tarzan, né, para ver onde está o jacaré, e eu falava que eu gosto de pedir que o aluno abandone ela, porque eu acredito que ela vai ter uma influência negativa mais tarde, na hora que você for ensinar a respiração correta do nado crawl, que é lateral, né? Quer dizer, ela é feita através de um giro de cabeça, e vai ter uma influência ruim nisso, e essa respiração frontal prejudica a flutuação do nadador, etc, etc. Então, que não há necessidade. Essa necessidade de continuidade não faz sentido numa fase muito inicial, né? E, portanto, a minha opção pedagógica, guardem esse termo, eu uso uma opção pedagógica de pedir que o aluno abandone isso. E aí ele perde o hábito de fazer essa respiração, isso ajuda também a equilibrar a retomada da posição em pé. Eu enumerei vantagens da gente abandonar essa respiração e desvantagens de manter, para justificar essa opção que eu tenho, etc. Aí uma seguidora aqui do canal falou: "Ih, professor, meu professor está me ensinando errado, porque ele até pede para a gente fazer essa respiração. Eu faço e ele até pede para a gente fazer." E aí veio a ideia do vídeo, porque aí eu expliquei: olha, isso aí não tem certo ou errado, isso é uma opção pedagógica do professor. O professor faz essa opção. E isso é muito comum. O processo ensino-aprendizagem em natação é um processo longo, é um processo relativamente complexo, são várias habilidades que precisam ser aprendidas, primeiro as habilidades básicas, depois elas têm que ser combinadas em habilidades específicas, que são os nados, a sustentação no fundo, o mergulho de cabeça, aquela coisa toda. E o professor, ao longo desse processo todo, faz uma miríade, uma inumerável quantidade de opções pedagógicas. Ele opta por trabalhar desse jeito e não por trabalhar daquele. Ele opta por exigir isso e não exigir aquilo. São opções pedagógicas que o professor faz. Essas opções pedagógicas, evidentemente, elas têm que fazer sentido. Elas não têm que nascer da cabeça do sujeito, ou só porque ele aprendeu assim, ele tem que fazer assim. Elas têm que ser pensadas, elas têm que falar em função da eficiência do processo, quer dizer, elas têm que ser opções pedagógicas que trabalham em função da eficiência. Claro, o processo já é dificultoso, já tem os aspectos emocionais muitas vezes envolvidos, alunos adultos têm medo, mesmo crianças às vezes têm medo, então tem aspectos emocionais. Então você tem que fazer uma coisa que funcione, né? Que o aluno aprenda rapidamente, que vá ganhando confiança, que vá se estimulando. Tem o aspecto motivacional, você às vezes optar por exercícios que são muito desconfortáveis, que são muito cansativos, que entra muita água pelo nariz até o aluno aprender aquilo. O aluno muitas vezes pode se desmotivar e simplesmente abandonar. Simplesmente abandona, é comum isso, é muito comum. O aluno não quer mais ir. Adulto, então, abandona facinho, né? Porque é ele mesmo que se traz para a natação. O adulto é um aluno muito delicado nesse sentido, ele abandona mesmo. A criança, o pai ainda insiste um pouco, mas o pai insiste até certo ponto, né? O moleque fica muito travado, não quer mais ir, não vai mais com a tua cara, não gosta mais da aula, acha isso, acha aquilo e acaba abandonando. Então, as opções pedagógicas que você faz tem que ter um viés motivacional. Você tem que manter o aluno motivado para o processo, fazer esse tipo de coisa. Enfim, essas opções pedagógicas precisam ter esses vieses para que você consiga ter sucesso. Quando você está trabalhando tipo personal, é só você e o aluno, você faz as opções que você quiser. Você faz isso. O problema é que na grande parte das vezes o processo ensino-aprendizagem em natação ele é fatiado, que eu falo, né? Quer dizer, ao longo de uma piscina, que nem nós aqui, nós temos um curso de natação que tem 6 níveis.
3 de aprendizado e 3 de aperfeiçoamento. E o aluno evolui ao longo desses níveis. E em cada nível, um professor dá aula. Às vezes um professor, às vezes é uma dupla, às vezes é um professor e um estagiário. Tem um pouco de tudo. E aí o que acontece? Essas opções pedagógicas, elas têm que se coordenar um pouco, porque o professor do nível 1 vai dar aula para o aluno até um certo ponto, e ele vai fazer certas escolhas, e o aluno vai ter certas habilidades e não vai ter outras e tal, outras ficaram para mais tarde. Aí o professor, ele promove o aluno, passa o aluno para o outro nível. Aí chega no nível 2, se o professor fizer opções pedagógicas assim, muito diferentes do outro, o aluno vai estranhar, vai falar, poxa vida, mas é para fazer isso ou não é? É para fazer respiração frontal ou não é? Que nem uma vez uma aluna me escreveu e falou, professor, o meu professor falou que enquanto eu não conseguisse, com a pranchinha, bater perna de crawl e me deslocar, que ela não se deslocava, não tinha deslocamento, né? Nós não vamos passar adiante, nós não vamos ver novos conteúdos, porque eu tinha feito um vídeo dizendo que a minha opção pedagógica é que não, que o batimento de perna tem 3 funções. Ele é propulsivo, mas ele tem que ser equilibrador e sustentador também. Então, se o batimento de perna, para mim, ele sustenta e ele equilibra o nadador, pode tocar o aprendizado com braçada, com respiração do crawl, fazer outras coisas, porque essa propulsão do batimento alternado é a última coisa que o batimento ganha mesmo. Ele precisa ter uma fluidez, uma soltura, que o aluno às vezes leva tempo. E você vai travar o processo por causa disso? Falar que não vai ir adiante sem que ele se desloque? Não, pode tocar o processo, que esse deslocamento vem, ele chega. Ele no começo é só sustentador e equilibrador, e com o tempo o batimento de perna vai virar sustentador, equilibrador e propulsivo, ele vai ganhar a terceira função. Essa é a minha opção pedagógica também. Então acontece essas coisas. Então, quando você está em grupo, voltando, quando você está trabalhando na borda da piscina, 3, 4 níveis, e você tem que promover o aluno, tem que haver uma certa sintonia, tem que haver uma harmonia entre essas opções pedagógicas. Essas escolhas, essas opções pedagógicas em harmonia é o que a gente chama de metodologia, né? Quer dizer, você estabelece, então muitas academias têm sua própria metodologia, as grandes academias todas têm a sua própria metodologia de ensino. O professor que entra tem que assumir essas opções pedagógicas da metodologia para poder se coordenar com os colegas que vão assumir os alunos ao longo do processo. Do 1 ele vai ser promovido para o 2, do 2 ele vai ser promovido para o 3, do 3 ele vai... Quer dizer, tem que haver uma certa previsibilidade, uma certa harmonia entre essas opções para que o aluno possa evoluir sem essas estranhezas, sem essas incongruências todas e tal. Quando o professor trabalha sozinho, é um personal trainer, ou como eu brinco aqui, um personal swimmer, né? Quando o professor faz isso sozinho, ele pode ter as suas próprias opções. Aí, o aluno que estranha isso, o aluno que está sentindo dificuldade em uma ou outra opção pedagógica, ele pode dialogar. Se for um aluno adulto ou um pai de uma criança, tal, pode dialogar com o professor. Professor, minha filha está tendo muita dificuldade. Professor, o senhor está querendo que eu aprenda isso, mas eu estou tendo muita dificuldade. A gente não tem como deixar isso para um pouco mais tarde, não temos como adiar um pouco isso e tal. Você pode conversar com o professor a respeito disso. Se o professor é ele sozinho e ele for acessível, evidentemente, existe um espaço para negociação. Apesar das minhas convicções, todas as opções pedagógicas que eu sempre coloquei aqui no meu canal, eu procuro fundamentar, né? Eu procuro dizer, olha, eu tenho essa escolha pedagógica por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ou porque a literatura científica fala isso, ou porque a minha prática pedagógica indicou isso, ou os dois, as duas coisas juntas, né? Olha, então eu tenho que fazer assim, a minha opção pedagógica neste ponto específico é essa por causa disso, por causa disso. Então o professor deve ter a sua fundamentação, mas sempre tem espaço de manobra. O espaço de manobra, se o professor tem, como eu falei, se é um personal, se é ele sozinho, esse espaço de manobra é sempre maior, o professor pode individualizar o processo, né? Eu tenho um aluno adulto que é mais atirado, que é mais solto, que gosta que eu fique mais em cima dele, que é mais aguerrido na busca dos seus objetivos, eu posso fazer certas opções pedagógicas.
Tem uma outra moça que é mais tímida, que tem medo, que teve um trauma de infância, ela vai mais devagarzinha, mais delicadinha e tal. Eu posso fazer outras opções pedagógicas. Eu tenho um aluno adulto que é de 20 anos, ele quer nadar borboleta. Eu tenho um aluno adulto que tem 60 anos. Não interessa muito borboleta para ele, ele quer de curiosidade conhecer. Mas para ele interessa mais o crawl, costas e o peito para ele se condicionar, para ele manter a saúde. Então a gente vai meio que individualizando essas coisas e fazendo essas opções pedagógicas de acordo com essas coisas. E essa moça que falou, né, indo de volta ao caso, né, quando ela falou, mas o professor está me ensinando errado. E eu expliquei para ela, não é que é um erro, é a opção pedagógica dele, ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Agora, se você está sentindo dificuldade, tem gente que força muito o pescoço para fazer isso e tal, tem dores, né, pescoço de adulto é um problema, viu gente, pescoço de adulto, se você tem dores, se você está sentindo muita dificuldade, se você está sentindo que isso não está à frente, se você entrou em patamar de performance, que eu já falei algumas vezes aqui, quer dizer, parou, estacionou o aprendizado, não está indo adiante por conta disso, você pode dialogar com o professor. Eu sou um cara aberto ao diálogo, né? O professor, está acontecendo isso, a gente não pode fazer isso, a gente não pode, porque às vezes a gente faz também uma escolha pedagógica com a melhor das intenções e ela acaba não dando muito certo, e o aluno tem que balizar a gente, né? Um aluno muito lacônico, muito mudo, que faz tudo que você manda, eu já falei isso aqui em vídeo também, eu não gosto, né? É um enigma, é como uma esfinge, o aluno é um enigma, e eu gosto que o aluno fale, eu gosto de interagir com o aluno, porque eu posso fazer, olha que legal, eu posso fazer as minhas opções pedagógicas mais individualizadas, um pouquinho mais. Dá para fazer isso. Mesmo trabalhando em academias, como eu já trabalhei muitos anos, que havia uma metodologia definida, essa coisa toda, a gente tem sempre espaço de manobra. Um exemplo clássico que a gente tem dentro da natação agora é a metodologia Gustavo Borges. Eu, aliás, sou credenciado nessa metodologia. Eu fui da primeira turma de professores credenciados na metodologia Gustavo Borges. Gustavo Borges fez isso. Ele pegou o nome dele, chamou alguns professores muito bons dentro da natação, criou uma metodologia, quer dizer, uma sequência de níveis com suas opções pedagógicas, com as suas adequadas opções pedagógicas, bolou fichinha de avaliação para cada nível, bolou uma cor para cada nível, touquinha, criou todas as opções pedagógicas e tal, e ele vende isso, a academia compra isso. E é bacana porque quando a academia é nova, está começando, é pequena, ela compra uma metodologia dessa, é bacana porque a coisa já vem toda pronta. E a compra da metodologia já prevê um certo suporte, uma certa assessoria. Vão assessores da metodologia lá conversar. Professor, está tudo indo bem? Está tendo alguma dúvida? Está tendo alguma dificuldade com os alunos? Acontece isso, acontece aquilo? Então, a metodologia Gustavo Borges prevê esse tipo de coisa. Tem a metodologia Gustavo Borges, que muitas academias compram, ela vem prontinha, já está tudo planejado, já está tudo esquematizado. E as grandes academias que têm condição de fazer sua própria metodologia, fazem a sua própria metodologia. Academias grandes, principalmente aqui em São Paulo, onde eu moro, as grandes academias, cada uma tem a sua própria. Não é por economia, não é por economia de dinheiro, elas têm dinheiro para isso. Mas elas fazem isso por uma vaidade profissional. E não, eu vou ter a minha própria metodologia, eu vou fazer as minhas escolhas, que eu acho que são mais interessantes, que eu prezo mais, que eu acho que são mais bem fundamentadas, são mais motivantes, como eu falei, né? E que precisa ter isso. Então, algumas academias, as grandes academias, têm a sua própria. Sempre que eu trabalhei nas minhas academias, onde eu trabalhei, minha vida toda eu trabalhei em academias médias, de médio porte. Eu nunca trabalhei numa grande academia, mas as de médio porte. Nós tínhamos a nossa própria metodologia. E na última academia onde eu trabalhei, na Rush Sports, lá no Imirim, que saudade daquela academia. Nós compramos a metodologia Gustavo Borges. Gustavo Borges, no lançamento, inclusive, esteve lá, pulou na nossa piscina, caiu na água, deu umas braçadinhas lá, autografou uma touca para mim. Tive uma touca autografada do Gustavo Borges já. E as metodologias servem exatamente para isso, para organizar essas opções pedagógicas.
Então não se aflijam com isso, viu, gente? Os professores têm as suas opções pedagógicas. Mesmo quando há uma metodologia estabelecida, sempre tem pequenas opções pedagógicas que cada professor faz faz as suas, aliás, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua vivência, de acordo com as suas convicções profissionais, de acordo com uma série de coisas, o professor faz as suas escolhas e o aluno tem que saber conviver um pouco com elas, saber que elas... Agora, acho importante que você fundamente isso. Isso eu acho importante, porque muitas vezes a opção pedagógica que você faz traz um certo desconforto para o aluno, e é importante falar, não, olha, a minha opção pedagógica é essa, mas as nossas vantagens são essas, a hora que você conseguir fazer isso, você vai conseguir fazer isso vai ficar mais fácil, fazer isso e tal. Quer dizer, você esclarecer o aluno para manter a motivação, manter a adesão dele, né? Para você poder fazer esse tipo de coisa. Então é isso, hoje eu passei aqui para dar esse toque, que tem coisas no processo de ensino-aprendizagem que não tem certo e errado. Tem coisas certas e coisas erradas. Tem muito cabeça de bagre dando aula de natação, professores pouco vocacionados para dar aula de natação. E as opções de natureza técnica e também tem as opções pedagógicas de natureza disciplinar, organizacional. Tem professor que não deixa o aluno entrar atrasado, tem professor que exige que o aquecimento seja sempre dessa ou daquela forma, tem professor que não quer dar aquecimento, acha que criança não precisa de aquecimento e tal. Quer dizer, tem opções pedagógicas de natureza técnica, né, de aprendizagem, e tem opções de natureza mais assim organizacional, né, enfim. Desculpe. E aí o aluno tem que aprender a enxergar as coisas dessa maneira, e o professor, principalmente os professores ainda em formação, que estão fazendo faculdade, e os professores que estão em começo de carreira, entender que essas opções pedagógicas elas amadurecem. Isso é outro fenômeno, né? Eu, quando comecei a dar aula, eu tinha certas opções pedagógicas que hoje eu vejo que elas eram meio estúpidas. Hoje eu vejo, não, que bobagem, eu pensava desse jeito, pelo amor de Deus. Né? Então a gente evolui também, a gente amadurece, nós profissionais evoluímos, amadurecemos e alteramos as nossas opções pedagógicas desde que eu tenha uma honestidade intelectual comigo mesmo. Eu tenho que ter essa honestidade. Falou, não, isso não está dando certo. Os outros falavam, eu achava que era bobagem, mas não é bobagem não, é uma coisa séria. Eu vou mudar a minha opção pedagógica. Então é assim que funcionam essas opções pedagógicas na minha área. Portanto, alunos, não fiquem muito aflitos, conversem com seus professores, mantenham sempre um bom diálogo. Professores, amadureçam as suas opções pedagógicas, que acho que vocês vão se dar bem. Tá bom? Por hoje era só isso, espero que vocês tenham gostado. Não é um assunto técnico, um detalhe, né, que apareceu dessa conversa que eu tive com essa seguidora. Achei bacana. Se vocês gostaram, por favor, C aqui, curte, compartilhe, comenta, continue mandando para cá as suas sugestões, continue conversando aqui comigo, falando e tal, porque às vezes você vê, numa conversa, ela nem sugeriu, nem pediu, não foi nenhuma dúvida, nada. Numa conversa surgiu a ideia de um vídeo bacana para explicar, para esclarecer esse tipo de coisa, né? Para contextualizar essas coisas que normalmente acontecem. E continue mandando para cá sempre as suas sugestões diretas, né? Porque você já sabe que aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!